O assunto de hoje aí é relação, vamos focar na relação de mountain bike. Hoje vamos esclarecer aí algumas dúvidas sobre relação, vamos bater um papo sobre cassete, corrente, coroa, uma coroa, duas coroas. Vou falar algumas coisas, várias coisas sobre relação aqui. Eu não vou aprofundar muito em cada tema, mas a gente vai falar de pelo menos aí... deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pelo menos de 9 a 10 coisas bem importantes sobre relação. Vamos começar então pelo cassete, tá? Cassete que alguns chamam a gente pode chamar de COG, ou tem alguns outros nomes populares que usam também, mas todo mundo sabe que é a parte de trás ali que vai na roda, né? E também fazer uma relação com a coroa. Hoje em dia estamos usando muito relação 1/12, tá? Quando começou single, que a gente diz é uma coroa só na frente, e aí tem as opções do cassete atrás. Seguinte, quando começou a relação single era 1/11, tá? Geralmente que tinha. Aí agora tem 1/12. Tem gente ainda que usa 1/11, tem gente que usa 1/12, né? E quando usa mais de uma coroa, tem muita gente que usa 2/11, né? 2 na frente e 11 atrás, ou 2/10. Aí é que tá. Eu não quero entrar em nenhum cálculo. Existem vários cálculos aí que dizem que tu tem que fazer tanto vezes tanto e daí vai dar o resultado da relação. Na verdade, a gente vai falar aqui, assim, ó, sem muita matemática, de uma forma mais prática possível, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quem usa 2/10, por exemplo, ter uma coroa 22/36 vai ser mais leve do que uma 34/50, né? Mesmo a 50 sendo grande, quando tem um cassete com a maior grande atrás, ainda tu fazer força sobre uma coroa menor vai ter uma relação mais reduzida do que uma relação single. Então, olha só, muita gente que está na dúvida, né? Então, a pergunta é a seguinte: 1/12, tá? Vai dar mais desempenho? A questão está muito ligada à forma que vai girar, a força que o ciclista tem na perna para tocar essa marcha. Então é muito relativo, tá? Se a gente for para o âmbito profissional, todo mundo está usando 1/12, beleza. 1/12 dá mais performance? Vamos lá, dá mais performance porque o pé de vela na frente vai ter uma coroa só, então ele vai estar mais leve. São peças móveis, né? Sempre... Falando sobre peso, sempre o peso em alguma peça móvel vai significar mais do que o peso em alguma parte estática da bike. O pé de vela é mais sensível nesse sentido, mas por exemplo assim, ó, falando de peso de bike, a galera se pilha muito em peso, né? Já até fiz um vídeo sobre peso de bike, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, já que está no âmbito da relação também. Por exemplo, tirar 200 gramas num canote vai significar muito menos do que tirar 200 gramas em roda, por exemplo, né? Ou seja, o peso de roda, quando se alivia peso de roda, peso de peças móveis, o resultado na bike desenvolver vai ser muito mais do que o peso numa parte estática. Beleza, roda é o que mais dá diferença. Outra peça móvel aí é cassete, né? E coroa. Então, se tu tiver uma coroa só na frente, lógico que tu tem menos peso nesse pé de vela, não precisa levar aquelas coroas que não estão sendo usadas junto, beleza? Só que assim, ó, isso é uma diferença sensível, não adianta isso não quer dizer que sempre vai te dar mais performance uma 1/12, porque depende do tipo de pedal, depende da perna, do perfil de ciclista e também de onde ele vai andar, de onde vocês vão andar aí na região de vocês. Tem muita subida, tem mais plano, né? Onde tem muita subida, logicamente tem muita descida também. Então, seguinte, nesse ponto, né, tu vai ter uma relação, tu vai ter um pé de vela mais leve, nesse ponto vai ter mais aproveitamento. Peso de cassete daí é relativo, né? Tem cassetes que são bem mais caros e pesam menos, e cassetes que são, não vou dizer baratos, mas vou dizer menos caros, né? Que são eficientes quase tanto quanto. Então depende muito do nível que tu tá e o que tu tá buscando. Então relação single todo mundo tá usando. Mas aí o que acontece? Tem gente que pega esses dados e pensa: preciso melhorar minha bike, e vai para 1/12 e acaba se decepcionando. A gente tem, como eu não vou tratar com matemática aqui, vamos tratar muito com exemplos, tá? Muito com exemplos na prática.
Acho que tem muita gente que está aí na dúvida de trocar e muita gente que trocou já e acha a maior maravilha e muita gente que trocou e acabou se decepcionando. Então, o que acontece? Vamos ao exemplo, os exemplos. Ciclista vai lá, não calcula nada, né? Tá morando numa região montanhosa e acaba trocando a sua relação 2,10 por uma relação 1,12, tá? O que acontece? Às vezes, se ele tinha, sei lá, nesse 2,10 aí 22,36, que é um exemplo, né? E ele acaba indo para uma coroa 34,50, ele acaba achando que falta marcha, né? Na subida, ou seja, fica muito pesado. Isso depende muito também do ciclista que gira um pouco mais e que gira um pouco menos, né? A gente vai falar sobre cadência também, sempre inserida nesse contexto aí. E acaba que, para quem tem mais perna, adapta ali em 1 mês, 2 meses. Eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu fui para 1,12 e eu demorei mais ou menos uns 3 meses para me encontrar na relação. Eu usava 3,10, tá? Por que eu usava 3,10 e não usava 2,10, né? Ou 2,11? Porque a minha relação é mais antiga, minha bike foi ficando. Eu não troquei o grupo todo, né? Dado importante, tá? Sempre que for fazer uma alteração, eu quero trocar só o cassete, consulta o mecânico antes, tá? A compatibilidade das peças. Por exemplo, o SRAM que eu estou usando hoje. Já usei muito Shimano, né? XT, hoje estou usando o SRAM. O SRAM na tecnologia Eagle, ele tem muitas peças que podem ser misturadas, digamos assim, entre modelos Eagle, que elas dão certo. E em certos e outras alterações, tu pode alterar aí, botar um cassete, quero botar um cassete maior, e talvez o cage do câmbio não seja do tamanho adequado e ele acabe funcionando de uma forma que não é a ideal, que ele não foi projetado. E daí pode funcionar por um tempo e depois acabar entortando, estragando. Então sempre ter essa atenção, que se for trocar, tem que pensar que o preço às vezes é grande, porque tu vai ter que trocar o conjunto todo, trocador, e enfim, câmbio também e cassete. Não vai ser só, vou só botar um cassete maior. Talvez o câmbio não comporte esse cassete. Aí o que acontece lá no exemplo? Ciclista, no exemplo 1, né? O cara gosta de mais giro, usa bastante aquela marcha leve numa região montanhosa. Coloca uma relação com 34,50, acha pesado. 32,50 já alivia muito, tá? 32 já alivia muito perto de 34. Assim como 36 já pesa bastante acima da 34. E também tem outra questão. A região não é montanhosa, tá? Vamos aos detalhes desse cassete aí, grande, né? Que tem 12 velocidades. Muitas vezes a menor é 10 e muitas vezes a menor é 11, então tem que estar atento, porque tem cassetes com 11 que encaixam com um tipo de cubo traseiro e cassetes com 10 com outro tipo de cubo. Então, além do grupo, se tu quiser trocar para um cassete que tem 11 como a menor, para ter mais final, e comprar com 10, talvez ele não seja compatível com o cubo. Então, tu já vai ter o custo de comprar um cubo traseiro, né? E também de fazer a alteração no mecânico e o custo da montagem da roda, enfim. E ficar atento também para quantos furos vai ter esse cubo e quantos furos tem o aro que está usando. Então, assim, sempre consulte o mecânico antes de comprar alguma peça e fazer a alteração e a compatibilidade delas. O que acontece? O ciclista vai para 1,12 buscando mais performance. E aí ele tem 34,11. Só que naquela bike que ele tinha 2,10 ou 2,11, ele tinha 40,11. Ou seja, ele tinha marchas mais pesadas. Ou seja, a elasticidade desse câmbio, ele consegue marchas mais pesadas e conseguia marchas mais leves. Ele troca para 1,12 e acaba perdendo marchas mais pesadas e acaba perdendo marchas mais leves. O que acontece com 34,11, acima de 35,40 por hora, o giro fica muito alto, ou seja, fica difícil fazer força. E olha só, falando sobre cadência, quanto mais alto a gente gira o pé de vela, mais alto a rotação, por exemplo, mais alta a cadência, a gente mais alivia a carga. Porém, a gente faz mais uso de cardiorrespiratório. Então, se tu pegar um terreno aí plano para dar 30, 40, 50 km num terreno plano e ondulado, talvez tu gire sempre muito alto, tá? É legal subir a montanha girando alto. Vamos ficar ligado que a gente vai falar aqui de
de relação, mas sempre encaixando num contexto prático, não fazendo contas e matemáticas, porque na verdade o que mais vai influenciar é o tipo de uso da bike que tu vai fazer e o teu preparo físico e a tua intenção com a bike. Então, um 12 é melhor nesses sentidos que eu falei, mas pode ser um vilão e pode ser uma decepção. Tá, falando do SRAM, que geralmente tem alguns Shimanos aí, tem SRAM que tem 10,52 também, esse seria o ideal, porque olha só, isso é importante, tá? Na 50 que é a maior, 50 para 52 tem uma certa diferença, né? Mas não é tanto. Agora de 10 para 11 muda, porque é um dente em 11, é um dente em 10 e não dois dentes em 50, tá? Falando de forma prática. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem um segmento aqui que eu termino a descida e acelerava no plano. Eu nunca mais bati meu tempo do que a minha bike antiga, porque hoje eu uso 3411. Para mim tá perfeito, eu me abaixo ali, né, faço uma posição aerodinâmica, enfim, a relação funciona perfeitamente, tá? Só que, por que eu não bato o meu tempo? Porque antes eu tinha 4011. Então, quando a bike estava em 50 por hora, eu ainda conseguia botar força. Dado importante sobre cadência. Aqui, ó, cadência. Cadência é o seguinte, ó, a gente precisa de giro para subir, para não sobrecarregar a articulação e não sair martelando. Num longão, então, essa 1,12 pode ser um vilão, né? Para o ciclista que faz pedais de 5, 6 horas e lá na quinta hora ele tem que fazer uma super montanha. Aí a 34 vai pesar, né? Então, pode pesar, né? É um exemplo aí de preparo físico. Tem gente aí que com 36 vai devorar as montanhas todas, né? Então, tudo depende de cada um. Por isso que a gente não vai definir o que é melhor. O que é melhor para um pode não ser para o outro, né? Então, teu pedal é curto, teu pedal é longo, tem mais montanhas, tem mais planos. E falando dentro da cadência, olha o que acontece. Quando a gente vai para um terreno plano, automaticamente por não ter a montanha e a inclinação grande, a carga já alivia. Se a carga alivia, é interessante uma estratégia de girar um pouquinho mais lento o pé de vela. Ou seja, usar uma cadência um pouco mais baixa quando a tua velocidade chegar de 25 a 35, 40 por hora. Usar uma cadência um pouco mais baixa do que a cadência que tu faz escalando. Por que isso? Porque uma cadência um pouco mais travada, né? Um pouco mais lenta, vai te dar mais estabilidade em alta velocidade. E por não ter a carga da subida, né, tu vai conseguir manter isso de forma mais fácil, usando menos cardiorrespiratório. Então, tu tem que ser versátil, tem que saber girar mais lento e saber girar mais rápido. Então, se tu está numa escalada, tu pode aliviar a carga girando mais, né? Girando mais. E aí vem a diferença. Tem gente que consegue girar bem com 34,50 na escalada e tem gente que precisa de 22,36 para girar bem na escalada, né? Então, aí por isso que depende de cada um. Gente, o melhor caminho de todos é testa antes. Testa, se tu tiver a oportunidade de testar antes, eu sei que não tem às vezes como pegar, aí tem regulagem da bicicleta do amigo aí, tamanho de bicicleta, regulagem não tem muito como, mas se tu conseguir fazer algum teste, é melhor, porque daí tu vai te conhecer e vai saber realmente o que aquela marcha faz na prática, tu vai sentir na tua percepção, na tua perna, tá? Então assim, o que pode acontecer? Tu tá a 35, 40 por hora e a tua relação ficar girando em falso se tu usar uma coroa 34 com 11. 34 com 10 já fica bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Então assim, será que a vantagem depende muito? Vou contar um pouco da minha experiência rapidamente, que aí vocês vão se identificar aí com a experiência de vocês, se foi igual, parecido ou se foi diferente, tá? Quando eu fui para a relação 1,12, eu senti diferença porque eu perdi essa marcha mais pesada, porque eu tinha 3,10, eu tinha um monte de opção. Fazendo uma brincadeira que era uma Scania, né, de tanta marcha que tinha, né? Imagina, eu tinha 30 velocidades, fui para 12. Tinha 22,36 e tinha como mais pesada uma 40,11. Né? Andava de tudo que é jeito. Mas aí eu senti que teriam outras vantagens quando se usa um 12 de andar na trilha, que a gente não pensa no atravessar corrente, tá?
Geralmente, esse atravessar corrente é assim, ó, usar pequena com pequena e grande com grande. A corrente fica mais atravessada. Na 112, ela naturalmente, pelo cassete ser maior, ela naturalmente na mais pesada e na mais leve, ela acaba atravessando um pouco, mas tudo dentro do projeto. Não fica tipo assim, pegando no câmbio dianteiro, alguma coisa do tipo. Beleza. Aí eu senti a grande praticidade aqui na trilha, tu não pensa sobre atravessar a corrente ou sobre fazer a troca na frente, embolar a corrente, tu só pensa em pesar e aliviar. Para um lado, tudo para um lado pesa, tudo para o outro lado alivia. E só, outra coisa também, outra característica, né? Só tem um trocador, tem um cabo a menos. Para quem gosta de estética, de visual, o cockpit, digamos assim, ficaria mais clean, mais limpo, né? Sem aquele outro trocador. Reduz o peso de um câmbio, reduz o peso de um trocador. Eu tinha falado que reduz o peso rotacional, o peso de peças móveis, como o pé de vela, mas também reduz o peso fixo, né? Que é desses componentes aí. Que vai fazer bem menos diferença do que o peso do pé de vela, mas vai fazer uma diferença também assim no total, né? Outra coisa, tá? Por que eu estou falando de peso e esse peso pode dar um pouquinho de diferença? Porque assim, ó, se a gente eu quero só fazer um parênteses, tá? Às vezes os caras falam assim, ó, ao invés de aliviar 2 kg na bike, emagrece 2 kg. Não é necessariamente a mesma coisa. Peso de ciclista é uma coisa, peso de bike é outra. Ou seja, fazendo uma comparação, ciclista é motor, bike é chassi, certo? Então, o ciclista ele pode perder gordura, ficar mais rápido, e ele pode perder 2 kg de musculatura e ficar mais lento, porque ele pode perder força. Então, vamos fazer agora é a única conta que eu vou fazer hoje, tá? Por exemplo, se o ciclista pesa 70, tem um ciclista que pesa 90 quilos e usa uma bike de 10. Somos dois, dá 100 quilos. Beleza? Beleza, né? Agora pega um outro caso, um ciclista de 70 quilos e nem tem bike de 30 quilos, né? Mas pega um ciclista de 70 quilos com uma bike de 30 quilos, dá os mesmos 100. Vai dar a mesma performance? Lógico que não. Então, assim, não adianta somar o peso do ciclista no peso da bike e botar tudo no mesmo pacote, porque cada um é único, né? Cada um é diferente assim na sua composição corporal e na sua quantidade de gordura e de musculatura. Então não é pegar um ciclista de 70 e botar uma bike de 30 que dá 100 e pegar um ciclista de 90 e botar uma bike de 10 que vai dar 100, porque geralmente o ciclista mais pesado, né, sendo, né, com o mesmo percentual de gordura e preparo físico parecido, geralmente o ciclista mais pesado ele tem mais força naturalmente por ter massa muscular, né? Então, falando aí, encerrando o parênteses sobre o peso e voltando para a relação. Aí, 118 pessoas online, mandem os corações, galera, quero ver os corações subindo aqui do lado. No final, depois eu vou ler algumas perguntas aqui e a gente vai conversar, porque se eu ficar lendo pergunta agora, aí eu vou me perder e daqui a pouco eu estou esclarecendo só uma dúvida que não é interessante para todos. Eu quero abordar todos os assuntos aqui para a gente conseguir realmente compactar nessa live aqui informações de valor mesmo e estratégias para ciclismo. Botar toda essa questão de relação aqui com informação para a gente usar de alguma forma positiva. E é por isso que eu vou passar agora para o escalonamento, tá? Que eu não vejo ninguém falar sobre escalonamento. Então, não acho assim, explicações sobre isso, converso com os meus amigos sobre isso, pesquiso, né? Faço a minha percepção em cima da bike, mas não vejo. Então, qual é que é a solução? Vamos trocar ideia sobre escalonamento. Já vai ser um material aqui que vai ficar gravado. Nessa live vai ficar salva para quem eventualmente não conseguir estar aqui ao vivo, poder acessar o conteúdo aí e aprender também e mandar para a galera. Ó, escalonamento é falar em escala, né? Então é a diferença que tem entre uma engrenagem e outra da bike. Olha o que vai acontecer com a 112 aqui. O escalonamento das últimas marchas mais leves, ele é maior, né? Porque ele vem assim, ele vem com as engrenagens do cassete com uma diferença bem pequena entre elas, ou seja, é bem escalonado,
porque a diferença é pequena, né? Começa ali exemplo, ou 10 ou 11, aí um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas nas três últimas vem ali isso. Eu sei que tem 51, que tem 52, vou usar o exemplo básico, tá? 50, 46, 42. O pulo é grande, o pulo são de 4 dentes ali. Então, ou seja, isso é um defeito? Na verdade, não, é uma característica. Tem ciclistas que não vão se acertar com esse escalonamento. Por quê? O que é legal quando usa 2,10? Que o cassete é menor, ou 2,11, ou 3,9, ou 2,9, né? Tu tem sempre um cassete com pouca diferença entre as engrenagens, ou seja, tu tem bem escalonado. É aquela forma de andar. Vamos falar, por isso que eu não quero falar de matemática, eu quero falar de forma de andar, porque daí vocês conseguem entender aí na realidade de vocês o que acontece. Olha só, quando tu tem bastante escalonamento, quando eu tinha a minha 310, né? Tu vem girando, coroa do meio, vem girando, começou a pesar, tu sabe que vai mudar sensivelmente essa marcha, porque é bem escalonada, é tudo pertinho, tu troca uma. Pesou mais um pouquinho, tu troca outra. Aliviou um pouco, tu pesa uma de volta. E assim tu vai fazendo essa dinâmica de usar bastante trocando de marcha, né? Pesou um pouquinho, aliviou um pouquinho, pesa, ou seja, porque é sensível essa diferença, é bem escalonado. Mas nesse 11,50, que é geralmente a maioria aí dos kits de 1,12, tá? Isso vai acontecer nas mais pesadas, e quando chegar nas últimas, o degrau vai ser grande, vai ser um buraco. Eu já vi gente que comprou um cassete de outra marca e adaptou porque ele é mais escalonado. Isso é um defeito? Na verdade não, tá? Na verdade é uma característica que pessoas que andam dessa forma vão sentir dificuldade ao estar subindo montanha e trocar uma marcha sensível, porque é um buraco, tu vem, ai, não aguento mais, tá pesado, preciso aliviar, tu alivia, pum, abre um buraco, começa a girar muito, nossa, ficou leve demais, vou voltar a marcha, aí tu até volta, aí pum, tranca, nossa, pesado demais, tu não tem aquela marcha do meio. E é por isso que não é exagero, tá, galera? Eu dizer para vocês que eu demorei 3 meses para me acostumar com um 12, com essa tocada. Eu me acostumei, tudo que é bom acostuma rápido, tá? Então as coisas boas eu aprendi rápido ali, que era só pesar e aliviar, que aliviar o peso do conjunto, que não precisar atravessar corrente. Todas essas coisas aí foram super legais, tá? Mas essa questão do escalonamento na montanha, que na montanha realmente a gente usa essas últimas 3, né? Ou as últimas 4, digamos assim, de cima do cassete. E aí eu senti essa dificuldade. Se tu tá acostumado e quer marchas mais leves, isso é um defeito. Se tu quer competir e ter mais performance com a bike, isso pode ser visto como uma característica, não digo nem uma qualidade, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente troca de marcha, a gente acaba perdendo um tempinho, tá? Então depende, se teu objetivo não é competir, não é ganhar aquele segundo, isso não vai fazer diferença. Tu vai conseguir curtir a relação numa boa, tá? De boa mesmo, isso não vai ser um problema. Ah, aliviou demais, azar, espera mais um pouco, começa a inclinar mais, já não tá leve, né? E tudo certo, né? Não é essa questão de tu ter esse desejo de estar bem escalonado se tu tiver marcha suficiente para subir, tá tranquilo. Mas por que esse escalonamento não se torna um problema para quem quer ganhar tempo? Por 2 motivos. O primeiro deles é nas 3 últimas, tá? Tu tá na terceira antes da última. Tá pesado, tu não vai trocar. O primeiro motivo é, tu não vai trocar enquanto não precisar, porque tu vai usar o máximo possível. Isso é para quem quer ganhar um tempo na subida, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tu vai usar aquela marcha ao máximo, nem que tu tenha que desgastar um pouco mais as tuas pernas, desgastar mais teu cardiorrespiratório, tu vai fazer força e vai gastar energia ali. Quando não der mais, aí tu troca. Aí não tem problema quando não dá mais tu trocar e entrar nesse buraco, né? Porque tu tá fazendo essa marcha aí para a segunda mais leve. E depois quando não aguentar mais para a primeira. Ou seja, tu aproveita mais cada marcha, ganha tempo com isso.
e também não perde o tempo, ganha tempo também porque não perde com a troca. Então faz menos marchas, tá? Então aí que tá, fazer menos marchas é pior, pode ser pior para quem quer um escalonamento e curtir mais a bike no longão. Para quem quer mais performance, talvez fazer menos marchas e gastar um pouco mais a perna seja a intenção. Então tudo são características aí, galera, da relação. Vamos lá, então assim, ó, outro cenário aí para quem faz pedal longo, tá? Às vezes anda tri bem com uma coroa 34, mas chega no final aí de 4, 5 horas de pedal e acaba querendo uma coroa menor e daí não tem, falta perna no final, né? Outra coisa que pode acontecer também, né? Muitas vezes tudo tem a ver com intensidade, tá? Isso é muito importante, tá? Muito importante. A intensidade é muito importante. E vai ser decisivo, porque às vezes o ciclista ele bota uma coroa 36, né? Ele está na 34 e ele tá ali no limite daquela 34, até poderia usar 32, mas ele vai para uma 36 e começa a render e começa a treinar e tá tudo certo. Um dia vai fazer um pedal forte e aí um pedal, sei lá, de 3, 4 horas, força um monte na primeira e na segunda hora e aí aquela 36 acaba sendo um pesadelo depois, tá? Não consegue tocar. Ou às vezes numa competição, para quem vai a alguma prova, algum evento, ou quer fazer um racha, alguma coisa assim, né? A gente sabe que a bike ela é bem versátil, tá? O que interessa é a gente se divertir e fazer o uso da bike que nos faz feliz, né? Então se tu é feliz tirando foto na cachoeira, faça isso. Se tu é feliz sofrendo em cima e querendo baixar 10 segundos uma subida, faça isso também, né? E nada impede de hoje eu estar curtindo baixar meu tempo na montanha e daqui 2, 3 meses eu desencanar desse pensamento e querer andar em grupo e, sei lá, fazer meu lanche, tomar meu suco em tal lugar, ou fazer um cicloturismo, ou fazer um bikepacking, ou fazer um pelotão para andar junto, ou então um tentar chegar na frente do outro. São inúmeros grupos, inúmeras pessoas que usam a bike com objetivos diferentes, tá? Então isso é importante deixar bem claro. Não é que não existe certo, existe o certo. O certo é o que te faz feliz. O certo é o que te faz te divertir, que tu te sente melhor em cima da bike, né? Esse é o objetivo. Porque assim, ó, bike é saúde, né? Fazendo aí mais falando de coisas bem importantes mesmo. Bike é saúde, bike é alegria, é felicidade. Então, se tu tiver usando a bike de uma forma que tu fique um pouco contrariado ou que não te faça feliz, vai ser mais difícil de tu te superar, de tu superar teus objetivos, de tu ir andar num dia frio, de tu andar num dia muito quente, né? Então, essa é a questão, essa é a raiz do negócio. Então, assim, muita gente desiste de caminhar, muita gente desiste da academia, se matricula em vários meses e vai no primeiro e não vai mais. Muita gente compra uma bike, a bike fica em casa com os pneus murchos na guardada. Então, é muito importante sempre fazer um uso da bike que tu curta e achar tua galera para andar. E se tu quiser andar sozinho também, a bike é um esporte individual, permite que tu ande sozinho, né? Diferente de alguns esportes que são coletivos, a bike tu pode curtir sozinho. Então, dando o exemplo da relação ali, né? Tu pode ir numa competição, tu pode treinar muito bem com uma coroa 36 e ir numa competição e ver que aquela não é a coroa ideal, porque tu vai ter uma percepção de esforço um pouco diferente do normal, porque às vezes na prova tu nem sabe que tu tá fazendo tanta força, mas tu acaba vendo os outros indo e tu quer ir também, e quando vê tu força muito mais que num treino e na última hora cãibra, tranca tudo, a coroa é pesada, falta marcha e e daí nada mais funciona, tá? Então assim, por isso que eu não quero tratar de forma matemática, eu gosto de falar da bike como um estilo de vida, como uma forma de ser. E a relação nada mais é do que a gente adaptar uma peça ali, né?
e seguir a vida. E quando ela está ali e a gente não lembra sobre a relação, a gente não pensa na relação, é porque ela está certa, é porque ela está nos servindo. Quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa que incomoda, o escalonamento está me incomodando. Para mim hoje não incomoda, eu aproveito o máximo de marchas, alivio quando não aguento mais. Perfeito, me adaptei super bem. Quando aquele escalonamento tá te incomodando, é porque tu não está fazendo aquele uso para aquela peça. Então assim, se tu não pensa muito sobre a relação que tu está usando, tá? É porque tá tudo bem. Se tem alguma coisa ali que te incomoda, vamos trocar essa ideia aqui e aí tu pode pensar em alguma alteração futura ou não. Sempre lembrando, né, que tudo custa muito, né? Em questão de relação, e às vezes tem que trocar uma peça, tem que trocar o grupo todo, como a gente estava falando. 120 pessoas, dá-lhe coração, gurizada, vamos lá. Guris e gurias, corrente. Vamos falar de corrente, tá? Independente. Agora é para todo mundo. Para quem usa 12 velocidades, 11 velocidades, 20. Para quem usa 18. Para quem usa 24. Para quem usa 27, né? Que é a 3.9. 2.9 dá 18 também. Corrente, tá? Esse aqui é um papo delicado. Conheço muita gente, cada um faz de uma forma. Primeiro eu vou falar sobre a lubrificação da corrente, tá? Eu já usei há tempos atrás kit Altus, lubrificava com spray Gimo lubrificante, né? Depois eu vi que uma vez tinha um Gimo que era isso, mas isso há anos, tá? Pelo menos uns 10 anos atrás. 2011. 2011. 10, 11 anos atrás. Usava spray, aí depois eu vi um que era a base de água, tá? Aí eu pensei, esse aqui não polui, vou usar esse aqui também. Mas sempre gerou um acúmulo de material e sujeira, e para limpar também era bem complicado, porque com água e sabão só não limpava. Então hoje a gente sabe que existem os lubrificantes à base de cera, tá? Eu faço propaganda de coisas boas, tá? No meu Instagram. Então, assim, se são coisas boas que eu uso, eu divulgo com a galera. Se são marcas que entram em contato comigo, eu sempre digo, deixa eu testar, se for bom, aí a gente fecha uma parceria e aí eu divido com a galera, tá? Esse caso do lubrificante de corrente, eu vou dizer agora para vocês o que eu uso e eu não tenho nenhum apoio e não tenho nenhum convênio com essa marca. Isso aqui quando é recebido aqui em casa, é recebido pago, tá? Eu uso esse aqui, tá? Pra mim é o melhor, né? Que eu já usei. Não vou dizer que é o melhor do mundo, porque eu não usei todos que tem no mundo. Eu sei que tem outros muito bons também. Esse aqui é um Smooth, tá? Lubrificante. Ele é mais caro do que o normal, tá? Eu não sei se é R$150, uma coisa assim, né? Mas pra mim durou 2 anos, tá? 2 anos. Como que dura tanto tempo? Vamos falar sobre a lubrificação da corrente. Depois a gente fala sobre manutenção. Por que durou? Smooth, anotem aí. Quem quiser testar, acho que vale a pena muito, tá? Muito mesmo. Durou 2 anos, agora eu comprei esse aqui, acho que estou garantido por mais 2 anos e uso na Speed e na mountain bike. Eu já fiz pedal de 300 km e a corrente não ficou rangendo, tá? E pegou chuva também. Então aí que tá, é importante, tem uns que tem especificação para uso no seco, tem outros que tem especificação para o uso em terreno úmido. Esse aqui não interessa, pode ser seco, pode ser úmido, pode ser chuva, pode ser barro. Esse aqui é que nem a relação boa, a gente nem lembra da relação, é porque ela tá dando conta das pesadas e das leves e é só alegria, tá? E esse aqui é um lubrificante que eu nem lembro que eu tenho que lubrificar. Interessante, tá? Lubrificantes a cera, eles funcionam a seco. Então, se tu tem um lubrificante a cera que ele dura 50, 60 km e a tua corrente começa a fazer barulho, tá? Eu vejo muita gente que leva junto, tá? Um lubrificante de outra marca que dura pouco. Esse aqui já durou 200, 300 para mim. Já vou explicar por quê e como é que eu faço o uso dele para ele durar tanto assim. Já vi gente parando, minha corrente começou a ranger, tem cera aí para no meio do pedal, bota a cera e sai andando. Eu acho que não adianta, tá? Porque se ela funciona seco, a recomendação é que tu aplique na corrente, gire ali, espere um tempo, aí ela vai secar e aí vai funcionar seco, né? Cera funciona seco. Então é assim que
É assim que rola, é assim que funciona, é assim que foi projetado. Então se tu tá no meio de um pedal e botar uma cera que aguenta poucos quilômetros e sair andando com ela molhada, é provável que tu vai girar com a força da inércia, ela vai sair e não vai adiantar mais nada. Então aquela cera seca que durou 50, tu vai lubrificar no meio do pedal, vai durar só mais 10 ou 15. Beleza? Então, cera de qualidade. Por que dura tanto? Eu faço uma aplicação fina, tá? Não é o excesso que vai fazer a lubrificação. Isso é importante. E importante é o seguinte, né? Sem querosene, sem óleo diesel para estar limpando o bike. Por favor, né? Eu acho que estamos em 2022. Quem puder migrar para lubrificantes à base d'água, melhor. Para o meio ambiente e para não ficar aquela caca na bike. E também não contaminar as pastilhas de freio, tá? Olha só, por que a gente fala de relação, a gente fala de corrente, aí fala da manutenção, fala do lubrificante e já estamos lá nas pastilhas de freio. Experiência minha do passado, tá? Eu limpo a bike com óleo diesel, querosene, mas eu cuido, alguém que vá fazer o serviço, eu cuido para não pegar nas pastilhas. Na minha opinião é impossível, tá? Porque, cara, mesmo que o óleo não chegue perto da pastilha, no momento que tu passar um jato de mangueira na bike, né? Aquela água vai começar a escorrer e vai pegar algum pouco daquele óleo diesel e vai carregar até a pastilha. Se contaminar, ela vai gastar mais rápido e vai acabar derretendo. Então, aconteceu um momento da minha vida que eu botava a pastilha toda hora e toda hora gastava. E tinha que ouvir, mas tu usa muito freio, o que tu faz, né? Não fazia nada, faço as mesmas coisas que faço hoje, simplesmente as minhas pastilhas contaminavam e eu estava rasgando dinheiro. Então, às vezes, ao invés de gastar R$150 num bom lubrificante, tu tá gastando 20 num spray comum, mais um querosene e um óleo diesel, contaminando a tua pastilha que custa 80, que custa 100, já gastou mais em pastilha num ano do que gastaria no lubrificante que usado de forma correta duraria em torno de 2 anos. Então olha só como é que é todo esse caminho aí. Beleza, vamos voltar para a corrente, porque senão a gente já começa a falar de freio e a live vai até amanhã. Mandem corações aí, galera, que tá bombando, 130 pessoas, começando às 7, já é 7h40, voa. Seguinte, apliquei uma camada, não é o excesso, não adianta aplicar 10 vezes, tá? Apliquei uma vez, rodei com a bike, não sujou, não acumulou muito, eu não chego e esfrego a corrente em casa com água e sabão. Eu uso detergente de cozinha e uma esponja normal para limpar e uma escovinha, tá? Eu não limpo cada vez. Se a bike foi para o barro, se a bike sujou, se a bike juntou muita poeira e resíduo na corrente, tem que limpar a corrente. A relação tem que funcionar limpa para ter menos desgaste. Mas, se tu não suja, não vale a pena limpar todo momento. Por quê? Porque tu pode... eu digo, não é nem passar paninho, tá? Tu chega em casa, a relação tá limpa, beleza. Mais uma aplicação bem fina, que seria em torno de um pingo, meio pingo por elo, tá? Beleza, lubrificou ali, lubrificou a relação, ela não saiu toda aquela primeira camada que tu colocou. E como tu não lavou e colocou mais uma camada, ela ficou mais lubrificada ainda. Se no terceiro, quarto pedal acontecer a mesma coisa de não sujar, de não entrar barro vermelho, barro preto, terra, poeira, de ela ficar toda empoeirada, né? Aplica mais uma vez e ela vai criando camada sobre camada. Talvez com uma aplicação dure, 100 km, né? E com 2 ou 3 aplicações é capaz de durar 200 ou até 300 em terreno molhado, quando o lubrificante tem qualidade e é usado dessa forma. Se cada vez que tu lubrificar e tu der uma voltinha e chegar em casa e esfregar a corrente, não vai durar 2 anos, porque tu não vai usar camada sobre camada. Olha a técnica que eu faço. Eu olho para a corrente, essa aqui é uma dica muito boa. Eu olho para a corrente, passo o dedo nela e sai umas manchinhas pretas assim na minha mão. Tá lubrificada. Aí eu não coloco porque, voltando, né, o excesso não é o que vai fazer funcionar. Beleza, propaganda da Smooth grátis. Eu acho que não que eles precisem da minha propaganda, porque eu acho que eles são bem fortes. Beleza, vamos lá. Lubrificação foi isso. Outra coisa na manutenção é... pessoas que gostam de trocar as correntes e pessoas que não trocam as correntes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O uso da relação, se for um ciclista pesado e andar sempre na marcha pesada, tu vai usar mais carga. É possível que tu tenha mais desgaste.
Então assim, troco a corrente a cada 1.000, troco a corrente a cada 2.000, a cada 3.000, não tem como calcular por quilometragem. Até porque se tu andou no terreno plano com menos carga e 30 de média, vai dar uma quilometragem. Se tu andou travado dentro da trilha com 15 de média, vai dar metade da quilometragem e a mesma quantidade de horas e forças diferentes. Ciclistas mais pesados vão fazer mais força. Então, por quilometragem não adianta. De quantos em quantos quilômetros devo trocar a corrente? Não se controla por quilometragem. Tem gente que usa um medidor, tá? De colocar na corrente ali, o teu elo está espaçado aqui, tem que colocar a corrente. Tá? Eu já tive essa experiência e eu não gosto de fazer isso, porque eu calculo por preço. Tá? Por exemplo, a minha corrente custa R$500, né? Se eu usar 4 correntes, dá R$2.000, mas o meu cassete custa 800. Então, para que eu vou usar R$2.000 de corrente para economizar um cassete que custa 800? Tá? Eu vou contar para vocês quanto está durando o meu cassete de 12 velocidades NX com a mesma corrente NX original. No meu cálculo é 10.000, tá? Meu mecânico está dizendo que é 11, ele calculou lá. Tem que até dar uma olhada porque não é toda a atividade de Strava que eu salvo ali. Mas assim, para a gente não errar no cálculo, dizendo que é 11, eu vou dizer que é 10.000. 10.000 quilômetros com a mesma corrente e o mesmo cassete, tá? Não tem problema nenhum, não pula dente, não nega a troca de marcha, tá tudo funcionando perfeitamente, tá? E o que aconteceu no passado quando eu fazia rodízio de corrente, tá? Eu andava um tempo, aí colocava tava tudo funcionando, perfeito. Colocava o espaçador lá e dizia assim, tu tem que trocar a corrente. Aí eu colocava uma corrente nova. Quando eu ia voltar para a primeira corrente, já não dava mais certo, começava a pular dente. Aí diziam, tu deixou passar demais, tu deixou passar de menos. Então, para mim, hoje sai muito mais barato andar 10, 12 mil com a mesma corrente e o cassete, e a hora que estragar eu vou lá e troco tudo de novo. Tem gente que tem 3 a 4 correntes e vai fazendo rodízio e se sente bem assim. Não é na minha nem na minha opinião, na minha experiência, no dia a dia, eu não faço assim, porque para mim acabaria saindo mais caro ter usado agora, por exemplo, se eu tivesse nesses 10.000 usado 2.500 km cada corrente, em média, né? Já porque eu falei que não se calcula em quilometragem, não ia adiantar nada. Nossa, o teu cassete ia durar 10, durou 15. Sim, mas eu gastei 2.000 de corrente, então, né? Financeiramente não valeu a pena, tá? Então, analisa aí se vale a pena mesmo trocar tua corrente, se tu vai ter mais correntes, se tu vai fazer 2, 3, vai fazer rodízio, ou se tu vai andar até começar a falhar e daí trocar. Porque, olha só, meus cassetes tinham ali 5, 6 mil quilômetros, aí as correntes não casavam mais com o cassete, e aí eu tinha um cassete que não tinha tanto desgaste e não funcionava, não casava com corrente nenhuma. Isso acontecia quando eu estava usando Shimano. Aí eu parei de fazer esse controle e uso até começar a incomodar e eu troco tudo. E provavelmente vou ter que trocar a coroa também, porque a hora que entrar um cassete novo e uma coroa nova, um cassete novo e uma corrente nova, não vai dar certo. Então aí falamos sobre lubrificação, sobre manutenção. Não estou dizendo que é errado fazer rodízio de corrente. Quem faz assim e tem boa durabilidade, financeiramente dá certo, continue, beleza. Falamos sobre limpeza e fazer marchas, tá? Fazer marchas é importante. Como a gente falou de cadência, aí vai uma dica, tá? Tem que ter... Eu já ouvi várias coisas assim bem interessantes, né? Se fizer marcha na subida, estoura a corrente. Tu tem que fazer a marcha antes de começar a subida. Então, assim, se vai começar a subida forte, já bota na mais leve, né? Porque senão estraga a corrente fazer marcha na subida. Na verdade, assim, a marcha foi feita para ser... Marcha existe para ser feita em qualquer situação, subida e descida. O que estraga a corrente é fazer a marcha errada, tá? O que estraga a corrente é sair pedalando que nem um doido e batendo marcha. E aquilo tudo se estralando. Vai entortar dente, vai entortar corrente, né? Pode desalinhar a corrente, depois fica dando aquele barulho, pode quebrar algum dente do cassete, pode entortar os dentes do cassete. Então assim, como antes eu falei que o ciclista é o motor, tá? E a bike é o chassi. Esse ciclista que é o motor, ele tem que ter uma embreagem na perna. O que a embreagem faz? Vai aliviar um pouco, certo?
Quando tu for trocar de marcha, naturalmente, no momento da troca, tu tem que ter essa percepção de aliviar um pouquinho a força, né? Não é fazer toda a força que tem batendo marcha sem aliviar aquele micro momento da troca de marcha, que senão vai estragar mesmo. Não foi feito para fazer assim. Pega o carro e sai fazendo as marchas sem embreagem. Vai funcionar durante um tempo. Depois é natural que tu vai forçar a engrenagem, alguma engrenagem do carro. A engrenagem da bike é a corrente e o cassete. Então, isso é treino, tá? Marcha foi feita para ser feita, existe para ser feita, para ser trocada, né? Então, se tu tiver numa subida, alivia um pouquinho, faz a troca, vai treinando fazer trocas suaves. Essa é mais uma dica aí. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse domingo à noite. Uma excelente semana a todos e bora trabalhar, pedalar, ser feliz, cuidar da família e é isso aí. Valeu, galera, abração a todos e uma ótima noite.